Na ditadura militar teve um dos presidentes, um general, chamado Garrastazu Mendes. E esse foi o que mais investiu no futebol. Ele percebeu, como o Getúlio Vargas percebeu, ele fez uma propaganda toda da ditadura militar, da ditadura, do sistema de governo que eles tinham, em cima do futebol. E o Brasil foi campeão, foi tricampeão em 70, né? Isso mesmo, 70. Em 70, e ele utilizou do Brasil ser campeão para ele fazer a propaganda do nacionalismo. Ele colocou assim, uma das frases que ele usava era assim: Brasil, ninguém segura esse país. Outra é: Brasil, ame ou deixe. Então ele usava utilizava-se do futebol para criar um nacionalismo. E hoje o que é que a gente vê? Vocês costumam cantar muito o hino nacional? Só quando eles mandam na escola. Na escola, o que mais que vocês vê tocando o hino nacional? Antes do jogo. Isso, no jogo. Mas é tudo burro, eles não sabem. E quando a gente fala em Brasil, a maioria das pessoas fala em Brasil, fala geralmente é quando tem Copa do Mundo. Todo mundo coloca uma bandeirinha na porta da casa, não é? Aí tá vendo, futebol é bom, professor. Então, é aí que a gente tem que chegar. Será que é bom? É lógico. O senhor é contra o futebol então? Não, eu só quero que a gente pense sobre o futebol. Por que os governantes se interessaram? O que você acha quando eu falei que os governantes se interessaram pelo futebol para mascarar a sua verdadeira política? Enquanto eles faziam tortura, por exemplo, eles usavam da imagem do futebol. Então você acha que o futebol ele foi bom nesse aspecto, enquanto você assiste o futebol e você deixa de prestar atenção que muitas pessoas estão sendo torturadas, massacradas, mortas? Você acha que é bom? Você que falou? Você acha que é bom? Ô, professor, mas igual a ideia do Einstein lá, não era pra fazer bomba, mas fizeram, é uma coisa do futebol. Não, tá certo. A gente não pode tirar o futebol. O futebol é um esporte, como outro esporte, como qualquer outro esporte. Porém, devido à sua popularidade, que já é própria dele já, que eu não consigo explicar o porquê que ele é tão popular assim, não tem essa explicação, mas ele é popular por si próprio. Porém, ele é muito utilizado. Não foi utilizado só aqui no Brasil, não, para esconder, para mascarar o governo, para distrair, isso muito bem, para distrair as atenções. Para distrair as atenções. Na Argentina também ele foi usado, na Itália, no governo fascista da época do Mussolini, Segunda Guerra Mundial, foi tudo usado para mascarar. Então eu só queria trazer até aí essa discussão e vamos parar um pouco. E a minha discussão, coincidentemente, como eu vi aqui que estava escrito aqui a hora que eu cheguei, mito e filosofia, é justamente sobre mito. Só que o professor já falou um pouco, então eu vou somente falar do mito moderno. O que é o mito moderno? O mito atual, né? Que o professor Giancarlo já deve ter falado para vocês, né? Que o mito é um tipo de explicação que as pessoas, que determinada sociedade, principalmente na antiguidade, usavam para uma explicação geralmente não racional, ou seja, ela não tem como se demonstrar na prática, não tem como se demonstrar. Ela geralmente se liga a coisas fantásticas, fantasiosas, mágicas. Por exemplo, a criação do universo. Mas só que, e para a atualidade, como que fica o mito? Eu vou só falar de um pedacinho aqui. Esse aqui é um dicionário de filosofia do Guerra, do Rousseau, André Rousseau, algo desse tipo. Aí tem história de futebol? Não, aqui não fala de futebol. O futebol parou um pouco por enquanto. Daqui a pouco a gente vai falar no futebol de novo. O que é um mito contemporâneo, então, desse um mito atual? Seria, vou ler esse pedacinho aqui,
de um ponto de vista sociológico, fala-se de um mito para designar uma representação coletiva mais ou menos irracional e de forte valor afetivo. Então, esse mito seria o seguinte: a gente está numa situação que o Brasil, que vocês falaram, o Brasil é o país do futebol. Mas qual que é a explicação que ele deu? Que isso está no sangue, já é nosso já ser um país de futebol. Mas só que isso, a gente está muito ligado a essa paixão pelo futebol e a gente esquece de se perguntar como que isso, se isso é a gente que escolheu pra gente ou se escolheram isso pra gente. Será que quem aqui não gosta de futebol? Eu odeio. Quem gosta de outro esporte aqui que não futebol? Pra jogar ou pra assistir? Pra praticar ou pra assistir? Surf. Você, quantas vezes você já viu surf na televisão? É porque não presta. Então não tem TV a cabo, professor. Não tem? Não tem. Então, você não gostaria que transmitissem mais, mostrassem mais surf na televisão? Então, da mesma forma com os outros esportes, por que só mostra futebol na televisão? Por que na hora do almoço tem exclusivo lá 1 hora ou 2 de futebol na TV? Porque o Brasil é o país do futebol. Então, mas isso foi você que escolheu ou foi eles que escolheram pra você? Alguém que escolheu isso pra você? Mas quem não quer assistir Mas televisão, a partir quem do não quer momento assistir, que não ele fica na assiste, frente da né? televisão, ele está escolhendo de certa forma. É? Entendeu? Isso é verdade. E tanto é que ele está escolhendo que ele pode Ou também mudar. obedecendo também, né? Ele pode mudar essa postura também, né? Então, se ele está escolhendo, quer dizer que ele pode escolher não fazer isso. Por que você poderia escolher não fazer isso? Porque quando você está assistindo um jogo de futebol, é só um exemplo, não que você tem que parar de gostar de futebol, mas quando você está assistindo um jogo de futebol, ou você compra uma camisa ou compra uma entrada do jogo de futebol, você recebe alguma coisa em troca, assim, digamos em dinheiro mesmo, você recebe alguma coisa em troca? Não? Muitos de nós... Você tem um estádio em alguma coisa, né? Só às vezes. Então, mas a maioria, você já ganhou algum? Não, Não, nunca ganhou, né? Mas a maioria das vezes a gente não ganha nada. Em termos de dinheiro, o que mais e o que a gente perde às vezes com o futebol? Você já foi em estádio de futebol? Já teve briga alguma vez que você foi? Não. Nunca. Não tive essa sorte, Futebol, né? Não? Não tive essa sorte. Não. Mas assim, você já viu na televisão já as coisas que acontecem em estádios de futebol. É claro que não é todo mundo que é daquele jeito. Não são todos os torcedores de futebol que pensam da mesma forma, que agem da mesma forma. Responde, professor, se o senhor não gosta de futebol. Eu gosto. E logo que não gosta de futebol, hein? Eu gosto. Eu torço pro Santos. Meu pai disse que eu torço pro Santos quando eu era criança. Eu torço pro Santos. Então, eu só quero mostrar que às vezes esse tipo de mentalidade, a gente tem uma mentalidade. Outra coisa sobre o futebol. A questão dos clubes. Aqui deve ter pessoas que um torce pro Santos, outro torce pro São Paulo, outro torce pro Corinthians. Muitas vezes isso aqui se torna uma brincadeira. Uma brincadeira de tirar o sarro de alguém, mas isso pode se tornar algo mais grave. É algo que a gente poderia dizer que é separatista. Meu pai é presidente da Mancha Verde, professor. Seu pai é presidente da Mancha Verde? Parabéns. E isso a gente pode ter uma ideia, por exemplo, com relação à rivalidade que a gente tem com os argentinos. A rivalidade que a gente tem, fica sempre essa ideia de que os argentinos não prestam, os argentinos são ruins, são menos que a gente, e eles da mesma forma, quer dizer, talvez não sei se é tanto igual é aqui, a gente fala mal deles, mas a gente esquece que somos seres humanos, e um dia se você tiver a oportunidade de visitar a Argentina, de passar por lá,
se você tiver isso muito forte na sua mentalidade, você não vai, porque você vai deixar de conhecer um lugar, você se coloca como cidadão de uma parte só do seu mundo e deixa de percorrer outra parte do mundo. Então, o que eu quis demonstrar nessa aula aqui é que é um estudo do mito a partir, usando a história como instrumento para falar disso. Eu falei de como que era o futebol desde o começo, só que eu não falei muito sobre a questão do mito, porque o professor Jean, que vocês já tiveram aula com ele, já falou bastante sobre isso. Então eu deixei de falar um pouco da história do mito. Mas o que eu quero colocar para vocês é que não existe só esse tipo de mito contemporâneo. Existem outras coisas que estão aqui com a gente que a gente não sabe. Vocês sabiam dessa história do futebol? Não. Então, há muitas mais coisas que a gente não sabe, que é necessário que a gente estude e procure uma explicação verdadeira. A gente só tinha essa... Muita gente, na verdade, a gente não falava isso, né? Mas a gente pensa assim, não, nós somos os melhores no futebol, por isso que a gente merece ser o Brasil, o país do futebol. Mas pode não ser muito bem isso. Então é importante que a gente questione isso, e não só isso, outras coisas que fazem parte da nossa vida, para ver se realmente sempre foi assim e se pode mudar, se há aspectos positivos e negativos. Só queria colocar isso. Não que vocês precisam parar de torcer, você pode continuar torcendo. Eu não gosto de futebol. Então você quis colocar que o homem deve se libertar dessa ignorância e ter um pensamento crítico em cima. Porque quando você falou que foi usado no futebol, quer dizer, induzido a gente a ter esse mito, induziu a gente a ter esse mito para ocultar um fato que estava ocorrendo. Então, quer dizer, fazendo da gente ignorante de não ter ideias, de não ter... eu não consigo concluir o pensamento. É isso mesmo. É bem isso mesmo, porque muitas vezes um político da sua cidade, ou da minha, ou do presidente da nação, muitas vezes ele vai estar usando disso e você não vai estar percebendo. E não só ele, a própria imprensa está usando disso. A própria imprensa, com os interesses que ela tem por trás, às vezes ela tem interesse que você esqueça um escândalo político que está acontecendo lá no Senado. E o que eles fazem? Jogam futebol em cima. Mostra, eles vão pegar e vão passar centenário do Corinthians. E vão colocar na cabeça de vocês que aquilo é muito importante. Então, na verdade, o que é importante é que vocês procurem o que realmente é importante para vocês. Que pesquisem e encontrem isso. É isso mesmo. Eu queria ser jogador de futebol. Você não vai querer a bala? Ô, pessoal, eu só quis mostrar aqui, foi meio ruizão tudo aqui, mas o que eu quis mostrar é o seguinte, eu quis colocar um projeto de aula assim que fosse... Esse dia eu estava conversando com o Marlon, que fosse uma coisa de você pegar algo que é próprio dos adolescentes, dos estudantes, do mundo deles, que eles estão inseridos assim, e você trazer isso, tentar fazer um diálogo. É claro que você não pode, eu acredito que não há como ser muito conteudista e filosofia no ensino médio. Eu não sei, eu penso dessa forma. Não sei se tem como ser realmente muito... Eu acredito que... eu acredito que você tem que mais trazer uma reflexão, pegar da realidade deles, o que é a realidade deles, as coisas que eles gostam, que muitas vezes nós odiamos, mas as coisas que eles gostam, e trazer isso, e tentar fazer um intermédio, pelo menos tentar despertar o interesse. Eu não sei se talvez não foi bem sucedido, mas eu acho que é tentar debater isso.